Vamos falar agora sobre trânsito, educação para o trânsito, com o educador João Thomas. Está aqui com a gente. Oi, João, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Itaberá. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Começamos mais uma semana, sempre alertando para a segurança do trânsito. E cada vez mais, João, são frequentes os graves acidentes de trânsito, né? É o que toma conta dos noticiários muitas vezes às segundas-feiras, né? Que é aquele balanço da tragédia no trânsito no final de semana. E isso nos leva a uma reflexão. Estamos preparados para conviver no trânsito? Então, Jorge, voltamos naquela questão, né? Às vezes o ouvinte vai dizer, nossa, mas parece que eles já repetiram essa fala. Fala mas sempre a mesma coisa, né? Isso, mas é porque a gente precisa falar o comportamento, ou seja, as minhas vontades. Eu quero que as minhas vontades sejam realizadas. Não importa como, mas eu quero. Então eu quero chegar lá, eu levo 20 minutos da minha casa ao meu trabalho. Eu tenho que bater o ponto às 8 horas. Então eu saio de casa às 7h40. É correto? Ah, é correto porque são 20 minutos. Não, não é correto. De forma nenhuma, você tem que sair antes. Ou seja, isso é comportamento. Eu quero sair exatamente 20 minutos antes de eu bater o ponto lá no meu trabalho e eu quero contar que o trânsito esteja totalmente favorável para mim. E não é assim que acontece. Por quê? Eu não estou sozinho. Tem outras pessoas no trânsito com o mesmo pensamento que o meu, talvez mais atrasadas. Temos as condições adversas, clima, por exemplo, pode estar chovendo e com isso dificulta muito mais a locomoção. Então, tudo isso impacta. E eu não conto com isso. Eu só conto que eu estou saindo de 7h40 de casa e eu quero chegar lá às 8 horas. Então, isso é comportamento, Jorge. Então, é um dos maiores problemas. Enquanto eu não entender que o meu comportamento é o que impacta diretamente no trânsito, e quando eu falo eu estou falando todos nós, né, Jorge? Enquanto eu, você, o outro, o próximo, a próxima, todos nós estamos no trânsito, entendermos que o nosso comportamento, sim, é o que faz com que a viagem seja mais tranquila ou seja mais arriscada, realmente a gente não vai ter uma mudança. É, né? Quais são os maiores desafios que enfrentamos atualmente no trânsito? Os maiores desafios. A falta de organização, de planejamento de cada um, como eu já falei, a questão do horário, né? Então, aí isso vai repercutir o quê? Na pressa. Eu estou com pressa, eu sempre estou com pressa, eu sempre quero chegar primeiro, eu sempre quero chegar antes. E isso no trânsito urbano, né, no trânsito dentro da cidade, como no trânsito também nas BRs, né, Jorge? O final de semana, eu vou passear. Eu pego o carro, pego a minha moto, o que eu quero fazer? Eu quero chegar logo. É uma viagem de 3 horas. Eu quero como se pudesse haver um teletransporte. Saio agora e chego daqui a 5 minutos lá. Então eu vou abusar da velocidade. Eu vou desrespeitar a sinalização. Onde eu não posso ultrapassar, eu vou querer ultrapassar. Eu não respeito a sinalização, as placas. Ali, se está me obrigando a parar, eu não vou querer parar. Eu vou querer só reduzir um pouquinho e avançar. Então, eu acabo nem sequer aproveitando aquele momento do deslocamento. Por quê? Se eu levo 3 horas para chegar naquele lugar onde eu estou indo, não tem mais o que fazer. São 3 horas, então eu aceito e aproveito a viagem, faço paradas para sair um pouco do carro, esticar as pernas. É difícil quem faz isso, Jorge, por quê? Movido por isso, por essa pressa, quero chegar logo. E aí tudo isso faz eu mudar o meu comportamento, faz o que eu falei, excesso de velocidade, desrespeito à sinalização, desrespeito aos outros condutores. Porque eu tenho que entender se aquele condutor ele está andando muito devagar, Jorge. Na verdade, ele está dentro da velocidade permitida. Eu é que estou excedendo a velocidade, não é? E aí eu não entendo. Não quero entender, quero que ele saia da minha frente porque ele está me atrapalhando. Não, ele está conduzindo da forma correta. Uhum. A questão, né, sobre esses desafios que nós enfrentamos no trânsito, mas e sinalizações, obras que são comuns
né? Afinal, os municípios crescem, se desenvolvem e as estradas também mudam, né? Precisam mudar. Isso também é um desafio enfrentado. A falta, muitas vezes, de informação sobre essas alterações. Sim, quando temos obras e a população não é alertada, porque não dá simplesmente para começar uma obra assim, né? Da noite para o dia, e aí os cidadãos é que vão ter que enfrentar, aguentar, suportar. Não, aí realmente a falta de comunicação dos órgãos públicos, a secretaria vai fazer uma obra, vai mudar, vai fazer alguma manutenção, precisa ser alertado. Por quê? Justamente isso. Se eu já tenho o meu pensamento, aqui voltando lá ao primeiro exemplo que eu dei, eu saio de casa às 7h40 e quero chegar às 8h, e tenho uma obra no meu trajeto, pronto, esquece. Por quê? Eu vou ter que ficar parado, aguardando a minha vez. Né? Por exemplo, podemos citar lá a obra na 2 de setembro, na ponte ali da 2 de setembro. Né? Aquilo ali fica um tempo parado, o condutor vai ter que aguardar, porque ele não tem o que fazer. Vai ter que obedecer, senão ele tenta outro trajeto, mas é aquilo ali. Mas, para isso funcionar bem, é necessária a comunicação, né, Jorge? Por isso aqui temos os nossos veículos, a internet, o rádio, a TV. Então, nós aproveitamos esse espaço até para fazer esse apelo, né, para os órgãos públicos, prefeitura e tudo mais, que informe, seja exaustivo mesmo na comunicação, para que as pessoas possam se planejar. Não adianta dizer, vamos fazer uma obra, tal. Não, vamos fazer uma obra. Todo dia, se for necessário. Avisar, para que realmente as pessoas estejam já preparadas. Opa, vai me impactar, então eu vou sair mais cedo de casa. Então eu vou fazer outra rota. Né? Quem tem a possibilidade de fazer um home office, conversa com o seu chefe e tudo mais. Né? Posso fazer um home office para não precisar, né, perder esse tempo no deslocamento. Enfim, falha sim na comunicação também é um problema que impacta muito no trânsito. E o que os números desses acidentes revelam sobre o comportamento das pessoas nas ruas? Individualismo. Sempre a minha vontade primeiro, Jorge. E aí aqui, ouvintes, eu não estou falando apenas do condutor do carro, da moto, do caminhão. Eu estou falando do ciclista também. Eu estou falando do pedestre também, que estão se deslocando e simplesmente atravessando a via, esperando que os veículos parem, porque ele é pedestre e tem prioridade. Sim, o código diz isso, mas você não pode se colocar em risco. Você não pode simplesmente querer atravessar esperando que todos os veículos parem, freiem bruscamente. Isso pode causar sinistros, né? Isso pode comprometer a vida de outras pessoas. E às vezes até a sua, porque talvez o veículo pode não conseguir parar. Né? Então, o individualismo, Jorge, motociclista que entende que a via é somente para ele em muitos casos, né? Não me levem a mal motociclistas, não estou generalizando, é claro, mas infelizmente vemos muitos condutores assim, considerando que a via é somente para o seu uso, e então circulam de forma até mesmo arriscada. Né? Isso se aplica também a condutores de veículos, de outros, né, dos carros, de caminhões também. Porque eu tenho que fazer aquela entrega, porque eu tenho aquele horário, então eu posso fazer isso. Não, não pode. Então significa que eu tenho um compromisso, eu tenho toda a autorização para desrespeitar a lei de trânsito? Jamais. Nada justifica. Eu tenho que entregar aquela encomenda lá até tal horário. Não justifica você desrespeitar semáforo, desrespeitar as demais sinalizações de trânsito, desrespeitar as outras pessoas, os outros usuários da via. Mas o que nós vemos com tudo isso é essa questão, o individualismo. Eu estou pensando só em mim, Jorge, em mais ninguém. Infelizmente, é isso que nós vemos. Como é que a gente pode definir o papel da escola, da família, da sociedade para evoluir na educação para o trânsito? Conversando sobre o trânsito, dando exemplo sobre conduzir bem. Então, o pai, a mãe, o tio, enfim, que conduz bem, deve conversar com seus filhos, com seus sobrinhos, enfim, com a família. Às vezes o filho tem que conversar com o pai.
Porque nós vemos nas autoescolas, nós temos os relatos dos alunos muito nessa questão, sabe, Jorge? Ah, porque o meu pai faz assim, porque a minha mãe fez isso. O que que eles estão querendo dizer? Fazem coisas erradas. Ou seja, eu às vezes até brinco com eles dizendo, nossa, parece que depois que está habilitado, sofre um pequeno Alzheimer, começa a esquecer das coisas, começa a esquecer o que aprendeu nas aulas no CFC. Né? E realmente parece que é isso. Cria-se uma confiança tão grande do tipo, eu já estou condutor, eu já sei conduzir, então agora eu faço como eu quero. E isso está errado. Esse pensamento está totalmente errado. Esse excesso de confiança no eu sei fazer, o meu carro é mais forte do que o outro, então eu posso. Não, não pode. Mas vemos muitas pessoas se comportando assim. Então é um desafio mudar o comportamento. E aí isso deve repercutir lá na casa, nas conversas em família. Quantas vezes se fala sobre trânsito num almoço, Jorge, por exemplo? Num café, num jantar, num churrasquinho. Quantas vezes se fala? Se fala para reclamar do quê? Se reclamar de algum novo semáforo, serve para reclamar de alguma multa. Ah, tomei uma multa. Mas aí você começa a pedir os detalhes. Tá, mas por quê? Por quê? Por quê? Eu já tive uma aluna, professor, tomei uma multa, meu marido tomou uma multa, só porque a gente estava andando com um Fusca. Não, peraí, não tem como. Não tem como você... O carro estava irregular? Não. Algum problema de manutenção? Não. Então não tem como vocês terem sido multados por estarem dirigindo um Fusca. Jamais. Aí fomos detalhando a conversa. O que aconteceu? O marido dela estava fumando e jogou o cigarro pela janela. Ou seja, ele levou uma infração. Eu disse para ela que foi pouco, deveria ter sido 2. Por quê? Uma infração foi porque ele estava conduzindo o veículo com apenas uma das mãos. E nós sabemos que são com as 2 mãos sempre. A outra infração foi a agressão ao meio ambiente no trânsito. Ele jogou a guimba do cigarro pela janela. Então ainda disse para ela, olha, seu marido ainda ele ficou de boa, porque ele tomou deveria ter tomado 2 infrações. Então veja, né, tudo isso é comportamento. E aí quando se fala de trânsito é para isso, para reclamar, não para prevenir, para orientar e fazer o correto e seguro. É verdade. E qual é a importância do exemplo, por exemplo, de um condutor para os outros condutores, né? Você, na prática da condução do seu veículo, você dar um exemplo que pode servir de motivação para os demais que estão trafegando por aí. Por exemplo, né, dar a vez, Sim. Né, abrir para o outro passar e por aí afora. Exatamente. Eu estou vindo numa via que tem faixa sentido único, por exemplo. Né? Aqui na 7, vamos supor, estou ali na 7 de setembro, ou aqui na 15 de setembro, 15 de novembro, estou aqui, temos 2 faixas, mas é sentido único. Eu estou na faixa da direita ou da esquerda, quer vir para a faixa da direita, precisa vir para poder acessar uma outra via. Qual é o meu comportamento que vai dar exemplo? Eu reduzo a velocidade, porque ele está sinalizando também, é claro. Por isso é um conjunto, todos precisam colaborar. Ele está sinalizando, porque eu não tenho como adivinhar, eu não sou nenhum vidente, né, para saber que ele quer vir para a faixa onde eu estou. Então, se ele sinalizou, beleza, eu reduzo a velocidade do meu veículo, ele vem para a minha frente e ele segue o caminho ou ele entra à direita, caso seja a necessidade dele. Pronto, não perdi nada com isso, deixei ele contente porque ele conseguiu fazer o que ele precisava e é claro que ele já vai ficar com esse sentimento. Poxa, eu fui ajudado, vou ajudar também. Não é? Tem uma propaganda de trânsito, infelizmente não é aqui do nosso estado, eu digo infelizmente porque seria excelente divulgar aqui, mas tem uma campanha que mostra isso, a gentileza gera gentileza, sabe? E começa assim, um motorista que dá a passagem para o outro, aí o outro para o outro ajudar, o ônibus, o condutor do ônibus para, aí está passando o pedestre, o cadarço do tênis da menina desamarra, ele avisa, eles vão rapidinho, e amarra o cadarço, aí a menina já ajuda uma outra pessoa a atravessar, sabe? Nesse sentido de gentileza gera gentileza. Então é isso. Então eu entender que eu não estou perdendo nada se eu dou a vez para outro veículo ficar na frente do meu carro, que eu não estou perdendo nada se eu paro na faixa de pedestre, que aliás é uma obrigação.
Não é, tem um pedestre ali querendo atravessar. E eu acelero, passo direto. O outro de trás que pare. Não, se está na minha vez, eu fazendo isso, eu estou colaborando para o trânsito, eu estou colaborando para aquele pedestre que precisa atravessar para seguir o caminho dele. E, né, Jorge, às vezes é questão de segundos, um minutinho, coisa rápida. A pessoa passou, eu sigo o meu caminho e pronto. Pronto, aquela pessoa que passou já vai ficar nesse sentimento. Pô, que legal, né? Pude continuar meu caminho aqui. Tornei o dia dela talvez um pouquinho melhor, porque ela estava ali esperando para atravessar e ninguém dava vez. Os outros veículos vendo isso também vão sentir. Então, mas é uma construção. Porque, né, volto a falar, são comportamentos, são pessoas, umas diferentes das outras. Então, tem aquelas que vão se sentir logo motivadas. Tem outras que ainda vão demorar um pouquinho a sentir isso. Mas por isso que nós devemos insistir nesse bom comportamento. O que significa na prática, João, ter educação para o trânsito? Ter educação para o trânsito é respeitar, em primeiro lugar, a vida. Primeira coisa, Jorge, respeitar a minha vida. Porque o trânsito, nós fazemos o trânsito, não é isso? Então, nós estamos ali nos deslocando, fazendo os nossos caminhos, os nossos trajetos que precisamos ir para o trabalho, ir para a escola, faculdade, festa, enfim, vários compromissos que nós temos. Então, eu ser educado para o trânsito, eu ser educado no trânsito, é isso, é eu respeitar a minha vida, é eu respeitar a vida das outras pessoas. E para isso, eu tenho que respeitar como funciona o deslocamento. Eu ando como eu quero. Claro, se você quer andar, né, você pedestre, quer andar um pouquinho mais rápido, anda, quer andar mais devagar, anda, enfim, isso é de cada um. Mas você vai atravessar uma faixa, precisa guardar. Se não há possibilidade de atravessar, não é simplesmente se jogar, né? Então, primeiro, reforço, primeiro de tudo é respeitar a nossa própria vida, para assim poder, então, cumprir com os meus compromissos, me divertir, passear, ir numa festa, numa reunião de família, ir no cinema. Jorge, às vezes apenas isso. Eu vou no cinema. Quantas pessoas que infelizmente não chegaram no cinema? Se machucaram em algum sinistro de trânsito, infelizmente alguns perderam a vida. Por quê? Porque eu quero chegar logo, porque eu não preciso esperar pelos outros, eu não preciso ficar atento aos outros. E aí você vai lá, infelizmente, bate em algum motociclista, bate em algum ciclista, atropela algum pedestre, né? Tudo por isso, essa falta de entendimento que se eu não estou promovendo a segurança, se eu não estou me comportando de forma segura no trânsito, eu vou sim arriscar a minha vida e a vida de outras pessoas. É lembrar que eu estou saindo de casa, Jorge, mas tem gente me esperando. Quem é pai, quem é mãe, é lembrar disso. Tá lá, o seu filho te esperando, aguardando. Ele sabe que você sai de manhã e volta no finalzinho da tarde. E ele tá lá te esperando. Então, se todos tivessem essa consciência, realmente haveria uma mudança no trânsito. Mas o que nós percebemos, essa mudança de comportamento quando eu assumo o controle da máquina. Tem um videozinho até, se alguém quiser colocar na internet lá, do Pateta no Trânsito. Busca por esse termo que vai encontrar. Que é um desenho lá de 1950, da Disney. Sabe? Um cortezinho daqueles do desenho do Pateta mesmo. Que mostra ele fora do carro, ele é um cidadão tranquilo, calmo, respeitoso. Quando ele entra no carro, ele se transforma em alguém agressivo, que não se respeita nada e quer fazer só a sua vontade. É impressionante. Você vai olhar, nossa, de 1950, mas é tão atual. Muito. Então, vale a pena fazer essa reflexão para, então, termos essa mudança no comportamento. João Thomas, educador de trânsito, obrigado pela participação hoje, João. Muito obrigado, Jorge. Uma excelente semana. Os ouvintes da Itaberá também, uma excelente semana. Nos vemos na próxima. Excelente semana para você também. João Thomas, educador para o trânsito, com o quadro Educação no Trânsito.